Yari da Z. Aqui é o Ryzen. Mengele ou Mengele, dane-se o nome desse verme, verificava se a cor dos olhos podia ser alterada injetando corantes. Ele operava em crianças sem anestesia, infectava gêmeos com tuberculose e tifo. Muitas crianças morriam nessas tentativas, outras eram assassinadas de forma direcionada. Os prisioneiros o chamavam de o Anjo da Morte. Joseph Mengele ou Mengele era o filho mais velho de Karl Ewald Burman, uma família de empresários de Günzburg, no sul da Alemanha. Ele estudou medicina e antropologia. Depois de concluir 2 doutorados, passou a pesquisar no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial, em Frankfurt. Em meados de 1940, Mengele entrou voluntariamente para a SS, a tropa de elite nazista. O tenente de 32 anos foi transferido para Auschwitz 3 anos depois. O médico do campo de concentração era particularmente ativo no processo da seleção da rampa de entrada. No início de 1943, encorajado por von Virchow, Mengele se candidatou à transferência para o serviço em campo de concentração, onde previu a oportunidade de realizar pesquisas genéticas sobre seres humanos. Seu pedido foi aceito e ele foi designado para o campo de concentração de Auschwitz. Foi nomeado pelo SS Standorf Eduard Ritz, médico-chefe de Auschwitz, para o cargo de médico-chefe de Ziegler, que é o acampamento dos ciganos, localizado no subcampo de Birkenau. Pessoal, não me cobra falar certo, cara. Eu tô falando esses nomes dessas pessoas com o máximo de nojo que eu posso. Eu não faço nenhuma questão de falar certo o nome desses caras. No final de 1941, Hitler decidiu que os judeus da Europa seriam exterminados, de modo que Birkenau, originalmente destinado a abrigar trabalhadores escravos, foi reasignado como um campo de trabalho e extermínio. Os prisioneiros eram transportados até lá por trens que vinham de toda a Europa, ocupado pelos alemães, chegando em comboios diários. Em julho de 1942, a SS estavam conduzindo seleções. Os judeus que chegavam eram segregados. Os que eram considerados aptos para trabalhar eram admitidos no campo de concentração, e os que eram julgados inaptos para o trabalho eram imediatamente mortos nas câmeras de gás. O grupo selecionado para morrer, cerca de 3/4 do total, incluía quase todas as crianças, mulheres com crianças pequenas, mulheres grávidas, todos os idosos e todos aqueles que não eram considerados aptos após uma inspeção breve e bem superficial feita por um médico nazista. Mengele, um membro da equipe de médicos designado para fazer as seleções, empreendeu este trabalho. Mesmo quando não era designado a fazer, ele estava lá, na esperança de encontrar objetos para suas experiências. Ele estava particularmente interessado em localizar gêmeos, em contraste com a maioria dos médicos que consideravam as seleções como um de seus deveres mais estressantes e horríveis. Mengele assumia a tarefa com um ar extravagante. Ele gostava do que fazia. Muitas vezes sorria e assobiava uma melodia. Mengele e os outros médicos nazistas não tratavam dos detentos, mas supervisionavam as atividades dos médicos presos, forçados a trabalhar no serviço médico do campo. Mengele fez visitas semanais ao quartel do hospital e enviou para as câmeras de gás todos os prisioneiros que não se recuperavam após 2 semanas na cama. Também era membro da equipe de médicos responsáveis pela supervisão da administração de Zyklon B, o pesticida à base de cianeto que foi usado para matar pessoas nas câmaras em Birkenau. Serviu nessa função nas câmaras de gás localizadas nos crematórios 4 e 5. Quando um surto de noma, que é uma doença bacteriana greganosa que se localiza na boca e no rosto, atingiu o campo de ciganos em 43, Mengele iniciou um estudo para determinar a causa da doença e desenvolver um tratamento. Ele recrutou a ajuda do prisioneiro Bertold Epstein, que era um doutor, pediatra judeu e professor da Universidade de Praga. Mengele isolou os pacientes em um quartel separado, onde manteve várias crianças afligidas, mortas, de modo que suas cabeças e órgãos foram preservados para que eles pudessem ser emitidos para o estudo à Academia Médica Nazista, em Graz, e em outras cidades. A pesquisa estava ainda em curso quando o acampamento cigano foi destruído e os seus ocupantes restantes foram mortos em 44. Em resposta a uma epidemia de tifo no campo feminino, Mengele limpou um bloco de 600 mulheres judaicas e as enviou para a câmara de gás, ou seja, elas ficaram doentes e ele matou todas. O edifício foi então limpo e desinfectado, e os ocupantes de um bloco vizinho foram banhados, desalojados e dados novas roupas
antes de serem transferidos para o bloco limpo. O processo foi repetido até que todos os quartéis fossem desinfectados. Desinfecções semelhantes foram usadas para epidemias posteriores de escarlatina e outras doenças, sendo que todos os prisioneiros doentes eram enviados para as câmaras de gás. Por seus esforços, Mengele recebeu a Cruz de Mérito de Guerra, que é a segunda classe com espadas. Ele foi promovido em 44 e o primeiro médico do supercampo Birkenau, ou seja, ele virou médico-chefe. Judeus gêmeos mantidos vivos para ser usado em experimentos médicos de Mengele, essas crianças foram libertadas de Auschwitz pelo exército soviético em janeiro de 45. Mengele usou Auschwitz como uma oportunidade para continuar seus estudos antropológicos e pesquisas sobre a hereditariedade, usando prisioneiros para a experimentação humana. Os experimentos não tinham qualquer consideração pela saúde ou segurança das vítimas. Estava particularmente interessado em gêmeos idênticos, pessoas com heterocromia irido, que é pessoas com olhos diferentes. Tipo quando você vê, é mais comum em cachorro, um cachorro com uma cor azul e outro castanho, etc. Tem pessoas que também têm isso. Eu particularmente nunca vi, mas eu acho maneiro demais. E ele pegava essas pessoas também. Anões e algumas pessoas que tinham anormalidades físicas. Foi concedido uma subvenção pela Deutsche blá blá blá, solicitada por von Virchow, que recebia relatórios regulares e expedições de espécimes de Mengele. A concessão foi usada para construir um laboratório da patologia ligado ao crematório 2 em Auschwitz. O patologista judeu-húngaro, que chegou em Auschwitz no dia 29 de 44, realizou dissecções e preparou espécimes para serem enviados para esse laboratório. A pesquisa com gêmeos feita por Mengele destinava-se, em parte, a provar a supremacia da hereditariedade sobre o ambiente e assim reforçar a premissa nazista da superioridade da raça ariana. Os outros que relatavam os estudos sobre os gêmeos também podem ser motivados por um desejo de melhorar a taxa de reprodução da raça alemã, melhorando as chances das pessoas racialmente desejáveis tendo gêmeos. Os sujeitos da pesquisa de Mengele eram alimentados e abrigados melhor do que os outros prisioneiros. Eles ficavam temporariamente livres das câmaras de gás. Estabeleceu um jardim de infância para as crianças que foram os objetos das experiências, juntamente com as crianças ciganas, que eram menores de 6 anos. A unidade proporcionava melhores condições de alimentação e de vida do que as outras áreas do campo. Inclusive, colocou até um playground. Ao visitar as crianças, se apresentava como o tio Mengele e oferecia doces para as crianças. Mas também foi pessoalmente responsável pelas mortes de um número desconhecido de vítimas, que matou através da injeção letal, fuzilamento, espancamento e através das seleções e experimentos mortais. Lifton descreve Mengele como sádico, sem empatia e extremamente antissemita, sendo que acreditava que os judeus deveriam ser eliminados inteiramente como uma raça inferior e perigosa. O filho de Mengele, Rolf, diz que seu pai não mostrou remorso por suas atividades durante a guerra. Um ex-prisioneiro médico de Auschwitz disse que Mengele era capaz de ser gentil com as crianças, de fazer com que elas se apaixonassem por ele, de trazer açúcar, de pensar em pequenos detalhes das vidas diárias, de fazer com que realmente admiravam ele, com que realmente admirassem ele. Então, ao lado, a fumaça dos crematórios e das crianças que admiravam ele, amanhã ou meia hora iriam ser mandados para lá. Bem, isso era uma anomalia. Os gêmeos eram submetidos a exames e medições semanais de seus atributos físicos feitos por Mengele ou um de seus assistentes. Os experimentos realizados por Mengele em gêmeos incluíam a amputação desnecessária de membros, a infecção intencional de um gêmeo com tifo ou outras doenças e a transfusão de sangue de um gêmeo para o outro. Muitas das vítimas morreram ao passar por esses procedimentos. Depois que o experimento terminava, os gêmeos às vezes eram mortos e os seus corpos dissecados. Nisvili lembrou uma ocasião em que Mengele matou pessoalmente 14 gêmeos em uma noite por meio de uma injeção de clorofórmio no coração. Se um gêmeo morria de doença, Mengele matava o outro, para que pudessem ser preparados relatórios pós-morte comparativos. Os experimentos de Mengele com óleos incluíram tentativas de mudar a cor dos olhos injetando produtos químicos em pessoas vivas. Também matava pessoas com olhos heterocromáticos, para que eles pudessem ser removidos e enviados para Berlim para estudo. Seus experimentos em anões e pessoas com normalidades físicas
incluíam medidas físicas, extrações de sangue, extração de dentes saudáveis e tratamento com drogas desnecessárias de raio-x. Muitas das vítimas eram enviadas para as câmaras de gás após cerca de 2 semanas, e os seus esqueletos eram enviados para Berlim para um estudo posterior. Mengele procurava por mulheres grávidas, nas quais realizaria experimentos antes de enviá-las para as câmaras de gás. A testemunha, Vera Alexander, descreveu como ele costurou 2 gêmeos ciganos pelas costas em uma tentativa de criar gêmeos chifópagos. As crianças morreram de gangrena após vários dias de sofrimento. Pelo jeito frio e indiferente com que despachava, com o gesto da mão direita, prisioneiros para a morte, e por ter passado a impressão, segundo alguns relatos de sobreviventes, de estar na rampa, mesmo nos momentos de folga, é que Mengele recebeu o apelido de o Anjo da Morte. Ele nunca foi pego, e depois que a União Soviética tomou Auschwitz e a Segunda Guerra acabou, ele fugiu para a América do Sul e morreu afogado no início dos anos 80 em São Paulo. Bom, a única coisa que consola a gente agora é que esse maldito tá queimando no inferno, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, meu caro Spec. A sua companhia aqui é insubstituível. Comenta aí um conhecimento a mais, a sua opinião. Eu vou ficar muito feliz em ler, responder, bater um papo. Dá o seu gostinha se você gostou do vídeo, e para me incentivar também a fazer muito mais. Mas um incentivo muito maior é a sua inscrição e a sua querida companhia. Muito obrigado por ter assistido até aqui e...